Salam aleikum, galera! Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Logo, Deus livra. Hoje, Deus leva. Só vão compreender se assistir o vídeo até o final, ok? Os lipídios são substâncias orgânicas encontradas em grande quantidade nos organismos vivos. Eles são a segunda fonte de energia para as células. Aliás, possuem maior quantidade de energia que os carboidratos. No entanto, estes últimos são mais fáceis de serem oxidados pela célula. Como nós já falamos, os carboidratos, quando quebrados, eles vão liberar apenas água, que sai em forma de suor, e gás carbônico, que sai através da respiração. E eles são muito fáceis de serem quebrados, certo? Além da função energética, os lipídios estão presentes na composição da membrana celular, isolam nos neurônios a condução dos impulsos nervosos na bainha de mielina e servem como isolante térmico sobre a pele dos animais. Como você pode observar, está ocorrendo aqui os impulsos nervosos e quem faz esse isolamento para que não haja perda de energia é justamente os lipídios, certo? Nessa participação dentro dos neurônios, na sinapse. E outras funções também temos o isolante térmico. Animais de zonas geladas no planeta apresentam maior quantidade de gordura acumulada, especialmente os aquáticos, como focas, baleias, pinguins e etc., como eu mostro a foto aí para vocês. E proteção mecânica. A gordura ela tem uma função de proteção mecânica. O suporte mecânico para determinados órgãos internos e também sob a pele em aves e mamíferos, protegendo-os contra choques e traumatismos. Observem aí, galera, nessa figura, a região derivada do glicerol. E o que é glicerol? A região derivada dos ácidos graxos. O que são ácidos graxos? Nessa explicação aqui, os lipídios simples, quanto à sua composição química, são formados a partir da união de 3 cadeias de ácidos graxos. Nesse caso, aqui, 3 cadeias de ácidos graxos, certo? E uma molécula de glicerol. O que é um glicerol? Um tipo de álcool, aqui, certo? Ou ácido carboxílico. Eles são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como éter, benzina, clorofórmio e álcool. Veja aqui a formação de um ácido graxo, certo? Que são moléculas longas formadas por uma sequência de átomos de carbono ligados entre si, associados a átomos de hidrogênio. Sendo que uma das extremidades possui um grupo carboxila, certo? É esse grupo carboxila aqui. Eles se diferem um dos outros pela quantidade de carbono. Então aqui nessa sequência de carbonos eu vou ter justamente os ácidos graxos. E aqui o grupo da carboxila, fazendo suas conexões paralelas para o tipo de lipídio especificamente. Uma observação importantíssima, pessoal, sobre ácidos graxos é o seguinte. Os ácidos graxos que possuem o número máximo de hidrogênio, que é sempre o dobro do número de carbonos, ligações entre carbonos e hidrogênio, certo? São chamados de saturados. O que é uma ligação, o que é uma cadeia carbônica saturada? É aquela que só apresentam ligações simples. Isso vocês viram em química. Esses ácidos são sólidos à temperatura ambiente e mais abundantes em alimentos de origem animal. Então, geralmente, esses tipos de ácidos aqui, esses tipos de ácidos graxos saturados, que apresentam apenas ligações simples na sua cadeia, ramificada ou não, eles são de origem animal, então geralmente eles fazem mal à saúde. E já os ácidos graxos que possuem
um número de hidrogênio menor que o dobro de carbonos são chamados de insaturados, ou seja, no mínimo ele vai ter uma dupla ou vai ter uma tripla ligação em toda a sua cadeia. Esses ácidos são líquidos à temperatura ambiente e mais abundantes em alimentos de origem vegetal. Então, com isso concluímos na observação que os ácidos graxos, os lipídios de origem animal, eles são mais perigosos, podemos dizer assim, ao organismo humano do que os ácidos graxos, os lipídios de origem vegetal, porque os de origem vegetal, a sua gordura é insaturada, a sua cadeia é insaturada. E nos ácidos graxos de origem animal, as suas cadeias químicas são saturadas, só apresentam ligações simples, ok? Quanto à classificação, os lipídios eles são classificados em dois grupos, os simples e os complexos. Os simples possuem em sua composição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, só 3 estruturas. São eles glicerídeos, que são representados pelos óleos e gorduras, ceras, representado por cera de ouvido, da colmeia de abelhas, das cascas de frutas, esteroides, que são os hormônios sexuais, hormônios corticoides e colesterol. E os lipídios complexos nós temos, são aqueles que possuem em sua composição, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentam também o nitrogênio, o fósforo ou enxofre. São classificados como lipídios complexos conjugados. Por quê? Porque eles estão conjugados a fosfolipídios, glicolipídios, cerebrosídeos. Muito bem. Sobre as moléculas de glicídios, óleos no estado líquido ou gorduras no estado sólido, são formadas por glicerol e 3 ácidos graxos. Os glicerídeos estão na composição da manteiga, da banha, dos queijos, do leite e nos óleos de origem vegetal. Então, a união desses 3 ácidos graxos, 3-glicerol, aqui no caso 3-glicerol com os ácidos graxos, é chamado popularmente de triglicerídeos. Quando nós vamos fazer aquele exame de sangue, para ver como está nossa gordura no sangue, assim, popularmente falando, o médico diz, olha, seus triglicéridos estão altos, ou estão baixos, ou estão normais. E o que são esses triglicerídeos, os triglicéridos, como falam? Os triglicerídeos são conhecidos como gorduras e óleos, recebem esse nome devido ao fato de suas moléculas serem formadas por 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Os ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Lembrando que os triglicerídeos são estruturas saturadas, mais abundantes, encontrados abundantemente em alimentos de origem animal do que de origem vegetal, porque são saturados. A sua fórmula química apresenta apenas ligações carbônicas simples. Sobre as ceras ou cerídeos, são formados por uma grande cadeia de álcool, bem maior que o glicerol, ligada a um ácido graxo. Como nós já falamos, as ceras elas são representadas por cera do ouvido, da colmeia de abelhas, das cascas de frutas, que têm suas funções e importâncias particulares. Os esteroides são formados pela combinação estérica de ácidos graxos com álcools policíclicos, ou seja, suas cadeias são fechadas, formam importantes hormônios do corpo, além do colesterol. Em outras palavras, quando se fala que a combinação estérica é porque ele não possui ácidos graxos na sua composição e é formado por 4 anéis. Observe aqui na progesterona, no hormônio sexual feminino, você tem 4 anéis, certo? Interligados. E no testosterona também você tem 4 anéis interligados. Isso é uma característica própria dos esteroides. Estão presentes nas membranas de grande parte dos seres vivos, com exceção dos representantes de bactérias e de árqueas. Eita, agora sobre o colesterol. O colesterol, pessoal,
é um esteroide encontrado na membrana plasmática. Parte do colesterol é produzido pelo fígado, outra parte obtemos através da alimentação. Observe aqui, na fórmula química, uma característica dos esteroides, são 4 anéis interligados, certo? Aí temos dois tipos de colesterol. Costuma-se falar no colesterol bom e no colesterol ruim. Professor, eu nunca consegui memorizar isso. Você fala, né? Vamos memorizar hoje. O LDL e o HDL são os dois tipos de colesteróis. Então, o seguinte para memorizar. Segura essa aí. LDL, logo Deus leva. É o colesterol ruim. Logo Deus leva. E HDL, hoje Deus livra. É o colesterol bom. Hoje Deus livra. Quando em excesso, o LDL pode se depositar nas artérias causando aterosclerose, que é o endurecimento e entupimento das artérias ou infarto do miocárdio, se for no coração. Olha aqui, uma artéria normal, o sangue fluindo, né? Como essa seta azul está mostrando aí, seria o sangue fluindo normalmente. Quando a pessoa está com a taxa elevada de LDL, logo Deus leva, vai ocorrer uma obstrução, um trombo, certo? Aqui, que é o que a gente chama de, quando a pessoa ela tem um infarto, né, no miocárdio, se for causado por um trombo, né, infarto agudo do miocárdio, ou então a pessoa teve um ataque cardíaco, né, no geral. Então, essa obstrução causada pelo excesso de LDL pode levar o indivíduo, sim, à morte. Observem aqui na primeira figura, uma artéria normal, o sangue fluindo, né, com as células sanguíneas normalmente. Logo aqui na segunda figura, nós temos no coração, né, o depósito de LDL e formação de placa, né, a formação de um trombo. Por isso que vem aquele nome, né, científico, né, ou popular. Fulano teve uma trombose porque formou um trombo dentro dos seus vasos sanguíneos, no coração ou no cérebro, certo? Enfim. Aqui na terceira figura você já tem a formação de um ateroma estável. Olha, ela já está está comprometendo bastante o fluxo sanguíneo, certo? E aqui a formação de um trombo. A pessoa ela vai ter um infarto agudo do miocárdio, né? Uma famosa trombose. Aí agora veio a reflexão. O que eu faço para evitar uma trombose ou uma aterosclerose, como o professor está falando aí? E eu sei que isso aí pode acontecer. Simples, gente. Além de atividades físicas, isso aqui, alimentação saudável. Tudo que é bonito, gostoso, delicioso, como aqui batata frita, bacon, sanduíche, pizza, tudo que tem massa excessiva, doce, exagerado, LDL, logo Deus leva. E tudo que for o sabor meio que amargo, né? Não é tão bonito essas coisas todas, né? A alimentação de origem, na maioria vegetal, HDL, hoje Deus livra. Logicamente, essa complementação alimentar, eu costumo dizer, é apenas uma complementação alimentar, você também tem outras características que podem evitar um trombo, certo? Uma trombose, uma aterosclerose, evitar estresse, praticar atividades físicas, certo? Estudar. Então, isso são coisas que nos ajudam a ter uma vida saudável. E por fim, os lipídios complexos apresentam em sua composição, além do álcool e ácidos graxos, outras substâncias. E que substâncias são essas? É o caso dos fosfolipídios, onde ao álcool e aos ácidos graxos unem-se um ácido fosfórico e uma molécula nitrogenada. Olha aqui na figura, a representação na membrana plasmática, o fosfato ligado ao glicerol, que por sua vez é conectada a dois ácidos graxos. Esse primeiro ácido graxo quebradinho aqui, para cima, ele é insaturado porque ele tem uma cadeia, ele tem uma ligação dupla. E esse aqui, ele é simples porque só apresenta, aliás, ele é saturado porque só apresentam ligações simples. Os fosfolipídios são importantes na constituição da membrana plasmática. Mostro já já para vocês.
Os glicolipídios é uma outra opção de substância anexada aos lipídios, são outros tipos de lipídios complexos encontrados no glicocálix da membrana plasmática de certas células. E os cerebrosídeos são lipídios complexos encontrados no tecido nervoso. Então, eu tenho aqui a representação, a configuração molecular de um fosfolipídio. O fosfolipídio ele tem uma cabecinha chamada de região hidrofílica, porque ela se mistura com a água, certo? Ela é polar. E temos uma região hidrofóbica, essa caudinha que ela não se mistura com a água, ela tem fobia à água. Colocando esse fosfolipídio no recipiente com água, você vai observar que automaticamente ela vai formar essa estrutura chamada micelas, em que só a estrutura, as cabecinhas, né, que são hidrofílicas, se associam à água e a parte interna, que ela se fecha, né, vai ser uma região hidrofóbica. A representação dos fosfolipídios numa célula, especificamente na membrana plasmática, você vai ter essas camadinhas aqui, essas cabecinhas que são hidrofílicas, se misturam com a estrutura aquosa, protegendo a parte interna delas, que é hidrofóbica, certo? Na membrana plasmática. Então, isso aqui é a constituição da membrana plasmática por fosfolipídios.